Ótimo. Em primeiro lugar, vou dar a palavra ao professor Jorge Antunes, que é o professor aposentado, mas titular do Departamento de Música, e tem uma atividade política muito grande aqui no Distrito Federal, do Departamento de Música, e vai agora falar sobre o voto universal. Professor, fala. Boa noite. Eu queria inicialmente dizer o seguinte, que eu tenho consciência plena do meu papel aqui nesse debate, nesse momento. Ou seja, eu tenho consciência de que aqueles que defendem o 70-15-15 ou outros métodos mais radicalmente favoráveis ao poder decisório do corpo docente, em particular, estão contentes com o fato de eu defender o voto universal, acreditando que, com isso, com a hipótese de que eu teria um forte poder de persuasão, o que eu não acredito, seria capaz de tirar votos daqueles que defendem a paridade. Também tenho consciência de que aqueles que defendem a paridade estão furibundos comigo, também acreditando que a minha bandeira e a defesa dela tem feito, vai fazer a paridade perder voto. Mas eu não estou interessado, sinceramente, em elaborar, articular táticas, estratégias. A minha preocupação é simplesmente ser coerente e passar as minhas convicções. Bom, dito isso, eu acredito que todos tenham lido o meu texto, em que eu defendo o voto universal, e nele eu apresento vários argumentos. Não vou ser repetitivo, repetir aqueles mesmos argumentos, mas eu vou fazer um outro discurso, defendendo com outros argumentos o voto universal. E antes disso, eu queria fazer primeiro parabenizar a DUMB, pela iniciativa do debate, pela iniciativa de publicar esse informativo plebiscito, dando espaço a todos os pensamentos com relação à eleição para reitor. Mas eu queria comentar um pouco o artigo do professor Sadi Rosso, em que ele, de modo breve, defende com argumentos convincentes, creio eu, e inclusive queria elogiar todos os artigos dele, os textos são muito bons, profundos, de conteúdo e muito bem escritos. Mas o professor Sadi, em particular, ele faz um apanhado histórico bastante interessante da questão da escolha dos dirigentes nas universidades públicas. E ele elenca, assim, alguns itens, e no item A ele diz o seguinte, textualmente: até os anos 1960, a escolha dos dirigentes das universidades públicas era feita pelo presidente da República. Em 1968, entretanto, os estudantes entraram em cena com reivindicações de participar nas eleições universitárias. Muito bem, perfeito. Só tem uma questão aí que eu queria ajudar na complementação dessa história. Ele pula de 1960 para 1968. E além de eu tentar complementar a história com o interregno aí, nesses 2 anos, eu queria também voltar um pouco ao passado, voltar a 1918, na Universidade de Córdoba, Argentina. A universidade, naquela época de Córdoba, vivia um verdadeiro regime feudal, vigorava o anticientificismo e os estudantes se rebelaram. Se rebelaram, mas de modo até mesmo radical e violento.
ocuparam a congregação dos professores que dirigiam a Assembleia, tomaram a universidade e fizeram ações que poderiam e podem mesmo ser caracterizadas como sequestro de dirigentes e professores. E isso causou uma verdadeira comoção em toda a Argentina, em 1918. Com relação a esse fato, em 1918, o professor Maurício Trachtenberg, num artigo publicado na Folha de São Paulo, em 1980, ele faz uma grande defesa do que ele pensa deveria ser a universidade, e num trecho ele diz o seguinte, aspas, o movimento da reforma universitária de Córdoba, na Argentina, em 1918, pleiteava, dois pontos, a. Co-governo estudantil, autonomia política, docente e administrativa da universidade, eleição dos mandatários por assembleias com representação de estudantes, professores e ex-alunos, para não falar em funcionários, falavam em estudantes, professores e ex-alunos. Frequência não obrigatória e imunidade do campus ante as forças policiais. Aquela ideia utópica, interessante, da qual eu gosto, do campus ser um templo, né? Templo do saber, né? Que deveria, tal como outros domicílios, terem a sua integridade, né? Entendiam eles que o campus não se restringe à sala de aula. As habitações e o conjunto de ruas do campus fazem parte do regime de autonomia universitária. A autonomia universitária, incluindo a financeira, não é uma via de democratização, é a condição prévia para consegui-la. Não é uma via de... Desculpa, não é um fim em si, é um meio que pode ou não ter eficiência para que as universidades cumpram seu papel. Em suma, um regime de autonomia universitária significa que o governo não mete as mãos na universidade. A autonomia está ligada à gratuidade do ensino. Não pode ser democrática uma instituição que, além de não gozar de autonomia, mantém o ensino pago. Daí a defesa do caráter público e gratuito do ensino universitário ser fundamental na luta pela democratização real e não de fachada, fundada na mais ampla liberdade de pensamento de professores e estudantes. Poderia ser bastante motivo de polêmica esta frase do professor Maurício Trachtenberg, onde ele diz, em suma, um regime de autonomia universitária significa que o governo não meta as mãos na universidade. E é assim que eu acredito que deva ser. Muitos dizem, a sociedade nos sustenta, logo ela tem que meter a mão, sim. O governo nos sustenta, logo tem que meter a mão, sim. Eu penso ao contrário. Eu penso que a universidade... Eu penso que deveríamos ter um novo tipo de reitoria. Né? Um reitor que fosse representante da comunidade universitária junto ao governo. E não o que sempre acontece, continua a acontecer, que é o reitor como representante do governo dentro da universidade. E claro, eu repudio essa história de temos que atender com a sociedade, porque ela considera... Não. Sim, a sociedade, porque muitos dos sonhos da sociedade futura são totalmente distintos dos sonhos da sociedade atual. Então eu acho sim que a sociedade tem que sustentar a universidade, de modo que a universidade tenha autonomia para construir cabeças, construir futuros dirigentes que possam construir uma nova sociedade, boa, melhor do que esta que estamos sustentando. Bom, e de 1918, eu vou fazer uma breve referência a um outro momento muito importante na história das universidades no Brasil, que foi em 1962. Teve um momento bastante influenciado pelos sonhos, pelas utopias de 1918, que foi a greve de 1 terço, a famosa greve de 1 terço, né? que aconteceu no tempo em que Aldo Arantes era presidente da UNE. Né? Foi uma greve nacional que paralisou 40 universidades do Brasil, sendo 23 federais, 14 particulares,
e 3 estaduais. A greve defendia 1/3 de representação estudantil nos colegiados. Na época, se o governo tinha determinado o Ministério da Educação que cada universidade deveria elaborar o seu regimento interno, o seu estatuto, e cada universidade tinha a autonomia para colocar nos colegiados as representações de segmentos como lhe aprovessem. Então, foi decretada essa greve estudante, reivindicando que essa reforma de cada universidade desse a atenção a contemplasse essa reivindicação, de 1/3 de representação estudantil nos colegiados. Bom, de 1962 a 1968, todos sabemos o que aconteceu. Chega 1968 e um mês antes de ser decretado o AI-5, aconteceu a elaboração e a promulgação de uma LDB, a LDB do regime militar, que no seu artigo 38 determinava nos colegiados 1/5 de participação estudantil. 1/5. Não é preciso ser grande matemático para saber que 1/5 de 100% é 20%. Então, reparem que, em 1996, com a chamada Lei Darcy Ribeiro, foi assim que a FHC batizou a lei, né? Que um dos grandes defensores do seu conteúdo era o Darcy Ribeiro, senador, então, ficou determinado 15% de representação estudantil nos colegiados, né? Abaixando, quando os militares determinavam 20% dos estudantes, a LDB de 96 determinou 15%. E dividindo, acrescentando 15% dos funcionários, né? E tirando um pouquinho da percentagem de professores e um pouquinho dos estudantes. Pois bem, vamos bem para cá agora. 40 anos depois, eleições na UNB em 2008. Em 2008, aconteceu uma eleição, houve muita polêmica, muita discussão, e ficou estabelecido que as eleições para reitor seriam feitas de modo paritário, né? Consulta comunitária. Mas uma paridade não ideal, não como aquela que se reivindicava, porque os 33,3% eram aplicados sobre os presentes nas urnas e não sobre... Ou ao contrário, né? Tá. Então, para concluir, em 2008 aconteceu as eleições e haviam 6 candidatos. A professora Maria Luísa Ortiz Alves, do Instituto de Letras, o professor Márcio Pimentel, do Instituto de Geociência, o professor Volney Garrafa, da Faculdade de Ciências da Saúde, o professor Michelangelo Giotto, do Departamento de Sociologia, o professor José Geraldo de Souza, da Faculdade de Direito, e o professor Jorge Antunes, eu, do Departamento de Música. Pois bem, eu queria dizer, com toda a convicção, o seguinte: foi eleito José Geraldo, cuja gestão vai terminar esse ano. Muito bem, pois eu digo com toda absoluta certeza que se a professora Maria Luísa tivesse sido eleita, a BCE continuaria como está, certo? Sem espaço para colocar livros, sem manutenção, sem política de ampliação do seu acervo, certo? Chegando ao ponto de rejeitar doações porque não tem onde guardar livro. Estaria dessa mesma forma. Se a professora Maria Luísa tivesse sido eleita, os outros campos estariam enfrentando as mesmas dificuldades, a mesma precariedade, o mesmo atraso maior. Se o professor Márcio Pimentel tivesse sido eleito, estariam havendo agora os mesmos estrupos,